Vamos lá, pessoal. Beleza? Estamos de volta aqui. Ficamos um tempo aí sem gravar, tá? Esperando, aguardando a prova do EAOF também. A gente está com ela aqui, tá? Vamos fazer um comentário. Vou colocar isso na plataforma, tá bom? Quem fez a prova aí, o que achou, né? É, em princípio, gente, ela não veio uma prova, né, em relação às outras. A banca, a Fundação, né, Guimarães Rosa, ela tem umas coisas aí particulares, né? Como a gente já viu, tá? Tem falado nos outros vídeos, é, que ela faz questão de colocar, né? Mas você não vê em outros concursos. Mas a gente tem que vamos pensar conforme a banca, né? Tá bom? Então, tem questões aí que eu coloquei, né? Considerei questões fáceis, que a gente não pode errar, tá? Pelo que eu lembro aqui, não caiu muita, né? Muitas questões, não caíram muitas questões de análise sintática, né? Bastante questões sobre acentuação, né, ortografia, tá bom? Aí a gente vai ver aqui, né, no nosso Segala, tá, que é a gramática, né, que tem como na bibliografia tem como base, tá bom? E a gente vai passando aqui pela prova, tá bom? E vamos comentando, tá bom? Não vai dar tempo de eu fazer toda a parte teórica, mas a gente vai lembrando aqui, o que tiver que alguma coisa que tiver que fazer uma intervenção, a gente coloca aqui, tá bom? É, Basicamente foi isso mesmo. Ela não colocou, né? Nesse ano ela não colocou muita análise sintática, né? Colocou mais essa parte aí de acentuação, de ortografia, né? Que a gente tem que conhecer mesmo ali. Você tem que, né? Infelizmente, como eu falo, não tem muita, tem né? O português ele é feito de conexões, né? Mas tem algumas coisas aí que a gente tem que não gosto desse termo decorar, né? Mas a gente tem que tentar internalizar o máximo aí, tá bom? Ó, a questão número um, né? Só que eu falo para vocês, a gente vai fazer a prova, como é que você vai fazer? Primeiro, ler a prova toda, né? Interpretação, né? Praticamente, eu tô com a prova aqui no papel, né? Não teve, né? Não teve texto, né? Engraçado, né? Não colocou um texto. Foi basicamente gramatical, né? Tirando esse primeiro aqui, mas em cima dele eles colocaram é, a questões de gramática, tá? Então, relativamente fácil, né? Só que uma questão aqui que tinha mais trabalho aqui, né? Que teve mais trabalho aqui, que foi a questão número 6, tá bom? É, que ele coloca aqui a parte pronto, para dizer que não, nenhuma questão aqui de termos essenciais, né? Sujeito e predicado, tá bom? Mas não nada assim muito complicado, né? Eu espero que, né, a prova tenha sido boa para vocês aí também, tá bom? Aí vamos lá. A primeira questão, né? Leia o diálogo entre uma suposta mãe e seu suposto filho, até mesmo engraçado, né? Isso aí. Né? Aí o filho vai e fala para a mãe: oi, mãe, vou estar, né? Ó, vou estar, né? Já começou. Se você vai escrever, aí você tem que conhecer verbo. Já vou começar falando, né? Daqui do enunciado mesmo do texto, tá? Vou estar, né? O que é o gerundismo. Não existe, né? Isso aí foi criado há pouco tempo, né? A gente chega num local lá, aí a pessoa diz o quê? Você tem isso aqui? Aí a pessoa fala, não, eu não vou ter. O que que você entende? Eu não vou ter porque eu não vou ter. Não vou ter no futuro. Olha só, gente. Só que a gente fala no dia a dia, né? É, a gente fala como a gente aprendeu ali, a gente não tem conhecimento, né, da, da, da gramática. Então, quando você está estudando português, né, o conselho que eu dou é o quê? A gente tentar praticar, né, não falar, para mim fazer. A gente aprendeu a falar assim, né, para eu fazer. Tem uma razão de ser, né, uma razão para você dizer, colocar esse pronome pessoal do caso reto, que é um pronome que tem lá a lista de pronomes, né, que você vai ter que usar antes do verbo do infinitivo, tá? Isso aí tem uma razão, né? Ele funciona como basicamente como pessoa, né? Como sujeito ali, né? E não como complemento, tá? Para mim, né? O mim ali já vai ser um pronome dentro da estrutura da oração. Ele vai ser um pronome
vai funcionar como complemento, tá? Isso aí a gente vê em análise sintática, vai dar uma olhadinha quando estiver, né, chegando lá nesse assunto, tá? Mas em princípio, vou estar, eu estou, tu estás, ela está, né? Quando eu falo vou estar, não cabe, por exemplo, o infinitivo caberia aí, vou estar, né? Apesar de eu ter o quê? Vou estar usando. Eu tenho uma locução verbal enorme, né? A locução é o quê? A locução são duas, né, pelo menos duas classes de palavras que têm o mesmo valor ali, tá? Vou estar, né? Por uma locução verbal, uma locução prepositiva também, né? De preposição, tá? Nós temos locuções adjetivas, tá? E a locução verbal, ela é bastante usada, né? Fulano havia dito que ia chegar cedo, havia dito. Geralmente você vai usar o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? É, havia dito, né? Se eu tirar o havia, você vai pensar em quê? Ah, ele dito que ia chegar, ele disse que ia chegar, né? Por isso que o dito é o principal, tá? Fulano vai casar amanhã, é, né? Fulano vai casar, ou melhor, é, vai amanhã. Olha só, vai amanhã. Se eu tirar o vai, né? Tirar o casar, o principal é o casar. Eu tô dizendo que ele vai casar, ele vai sair amanhã, ele vai viajar amanhã. Esse vai, né? Ou então eu uso o haver, né? O haver é bastante usado, tá? Fulano havia conseguido uma vaga lá no local tal. Olha, ele conseguiu. Se eu tirar o havia, fulano conseguiu. Esse havia é auxiliar, por isso que ele é auxiliar, né? Se eu tirar ali, ele não vai fazer falta, não vai fazer muita falta, né? Ainda vai ter sentido no que eu quero falar. Se eu chego e falo, havia conseguido, fulano conseguido, né? Fica meio estranho assim, mas aí você nota que o principal verbo é o verbo conseguir, né? O conseguido ali está no particípio, geralmente particípio, vai estar no particípio, vai estar no gerúndio também, e vai estar no infinitivo, que são as formas originais, tá, gente? As formas, né? As formas com as quais, né, a gente começa a conjugar o verbo, né? O verbo conseguir, eu consigo, tu consegues, ele consegue, né? E esse eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Nada mais são do que pronomes, né? Os pronomes ali que você usa quando vai conhecer os verbos, né? E são os pronomes pessoais. Eu sou eu que estou falando, tu é com quem eu estou falando, né? Ele, de quem eu estou falando, é o fofoqueiro, e nós, vós, eles, no plural, tá bom? Basicamente isso. Aí nós temos aí tem uma questão aí sobre o pronome oblíquo, né? Tem os oblíquos que não são pessoais. É, os átonos, os tônicos, né? O, me, te, o, a, les, né? Falou-me, ó, falou-me, né? Os átonos são aqueles que você não pronuncia com muita intensidade, por isso que é átono, né? A sílaba tônica, né? Quando a gente aprende lá no começo, na ortografia, você vai ver que a tônica é aquela mais forte, tá? Então, se eu falo contigo, vou contigo ao local, contigo, consigo, né? Comigo, esse já é o quê? Já é o oblíquo tônico, tá? Né? Então, esses são os tipos de pronomes, né? Por isso que a gente tem que, né? Tem que, tem que estudar para conhecer, né? Pronome é uma das classes gramaticais aí que estão estão presentes aí em todo o texto, tá? Aí ele vem aqui, né? Vou estar usando, seria isso, né? Ele já começou aqui com a inadequação aí, né? No uso do verbo estar. Eu vou estar usando esse número aqui até amanhã. Não teve vírgula, olha só, você deveria observar aqui, ó, oi mãe, vírgula. Oi mãe, aí a gente vê né, a questão do vocativo, né? Que é o quê? É aquela, quando a gente estuda lá em análise sintática, é o chamamento, né? Geralmente ele vem, o certo é, no celular o pessoal não coloca, né? Escreve daquele jeito, e aí você vai ler desse jeito, você vai interpretar desse jeito. O problema do concurso é esse, né? Quando você não fala desse jeito, não escreve do jeito correto, né? De acordo com a gramática. Não estou falando em linguística o pessoal já, claro, defende o uso da comunicação, mas aí na gramática é o uso formal, né? O uso da língua culta, tá? Então a gente tem que respeitar essas pontuações. Por exemplo, oi mãe, vou estar usando esse número aqui até amanhã. Meu celular, aí ó, ponto, deveria ter um ponto, né? Aí ó, meu celular tá na assistência, está, tá, ó, mesma coisa, ó. O tá aqui é o estar, tá? Não é o estar é o verbo
estar na no seu sentido original, por isso que é a forma original, que é um infinitivo no caso, tá? Meu celular está na assistência técnica, vírgula, não colocou nada. Teve um problema na tela, não pontuou nem nada, né? Só para dizer que a gente fala e escreve assim, principalmente no celular, tá? Caro golpista, aí a mãe responde, vírgula, olha aí, ela deu um chamamento aqui, um vocativo, né? Fez um, tem do verbo vocação, a gente tem vocação, é chamamento, vocare, lá do grego, do latim, tá? Nenhum filho meu jamais escreveria esse gerundismo, ela conhece a língua portuguesa, tá? Vou estar usando. Sugiro que você procure um emprego honesto na área de telemarketing. Ponto. Olha aí, gerúndio é sucesso nesse setor. Por quê? Olha aí, tá vendo? Porque o pessoal, né, atende a gente aqui. Ah, eu vou estar passando você. Ó, eu vou estar passando. Isso é o gerundismo, tá, gente? Eu tenho aí 3 verbos, né? Nessa situação, nessa locução aí, em que né, o último geralmente ele está na forma do gerúndio, né? Gerúndio, as formas que eu falei, né? As formas é, né, primitivas do verbo, né? Gerúndio ou infinitivo, cantar. Gerúndio cantando e cantado, é, né? É o nosso particípio, tá? E aí vai lá. Com base no diálogo e nos estudos gramaticais sobre gerúndio, assinale a alternativa correta, né? É basicamente pô, uma questão que está fácil, tá, gente? A letra D aí, né? O gabarito, né? Que ele diz o trecho criticado pela personagem ou está usando é inadequado gramaticalmente. Já conversamos sobre isso, né, um pouquinho antes aqui, tá? Há uns minutos atrás aí. Pois apresenta erro de conjunção e conjugação e exemplifica o chamado gerundismo, caracterizado por excessivo ou incorreto, o uso excessivo ou incorreto do gerúndio com verbos auxiliares, como eu falei para vocês, tá, gente? Ó, vou estar, né? Então você está usando aqui os verbos auxiliares, né? E, e juntamente com o gerúndio, ele definiu aqui. Letra A, por que não pode ser, Welber? Vamos ver aqui. Uh, o uso do vou estar usando configura um exemplo de variação linguística aceitável na modalidade escrita formal. Pois, não, escrita de jeito nenhum, vou até pular. Aí você nem vai ver isso aqui, tá, gente? Quando você estiver fazendo a prova, pô, escrita formal não, escrita popular, tá? Seria o quê? Seria o nosso dia a dia, né? O coloquial, tá? Uso de formas como vou estar fazendo, aí seria como eles falam, tá? Vou estar ligando, né? Ou vou estar resolvendo é gramaticalmente correto em qualquer variante do português, pois indica a ação habitual e aspectualidade pontual. Tem nada a ver, tá, gente? Tem nada a ver. Então, isso aqui foi o quê? Extrapolou, né? Ele está pedindo, como eu falo, toda a questão, tem aquela questão que você, no caso do EOF aqui, das provas da nossa Força Aérea, ó, são 4 alternativas, sendo 2 aí, pelo menos tu vai brigar com 2 aí, vai ficar na dúvida, e depois você vai, entre essas 2, né, você vai ali ficar, você vai escolher uma, tá? Diferente da Fundação Getúlio Vargas, que ela, né, outras fundações aí que tem 2 ali, uma mais certa, e aquela ali que você que está quase certa, né? Mas tem um detalhezinho para que você decida, tá bom? Por isso que, né, a gente tem que estar afiado, tá? Essa Fundação Guimarães Rosa, ela já coloca assim uma dificuldadezinha, só que não, né? Não, nem tanto, né? Dá para a gente desenrolar, tá? Não teve nenhuma questão, por enquanto, né? Anulada, tá? Tem questões aqui, vendo com os outros colegas também aí, até de outros canais, de outros cursos, eles chegaram à conclusão de que pode ser que tenha, né, recurso, pode ser que caiba recurso, tá? Mas, vamos lá. A crítica feita pela personagem mãe está incorreta, uma vez que a construção vou estar usando segue as normas, não vou nem olhar, tá? Então, ó, passando direto, né? Então, só para a gente não deixar para trás aqui, a gente dá uma lida para confirmar direitinho, tá bom? Marque a alternativa que apresenta a número 2. Apenas palavras sem elemento formador anteposto à raiz. Pronto, gente. Raiz, lá no Segala, a gente já viu, tá? Tem uma parte, nas minhas primeiras aulas lá de morfologia, a raiz não é mais uma gramática clássica, né? Quem vai, né, no caso a gente que se formou no curso de letras, vai fazer uma pós-graduação,
vai, assim, mergulhar mais, né, a fundo aí, né, nesse processo de formação de palavras, não interessa a gente, tá? A gente vai se preocupar mais com o radical. Mas o que que ele quis dizer aqui, né? Apenas palavras sem elemento formador anteposto à raiz, né? Seria o radical, né? Bom, aí eu não sei porque que ela colocou raiz para confundir, tá? A diferença de raiz e radical, tá? A gente tem lá é a letra C. Ou seja, ele está querendo o quê? Prefixo e sufixo, tá? Anteposto à raiz, no caso, o prefixo, né? Então, para eu ter o prefixo, eu vou ter que ter primeiro a palavra original, tá? Aí eu tenho aqui gabarito letra C. Por quê? Imaginar, né? Imaginação, tá? É, ele usou o Segala mesmo, né? Ele falou aqui, no caso, tem a raiz, né? Tem o radical da palavra imaginação, tá? Pode ser que seja imagem, eu não lembro, tá bom? Mas ele quer apenas palavras sem elemento formador anteposto à raiz. Tem controle, pronto. Aí a gente olha aqui, ó. Antiga tem o mente, beleza, né? Só que aqui, no caso, essa parte raiz aqui, né, eu discordo, eu colocaria radical, né? Ele quis colocar para confundir, até mesmo o Segala, né, nessa página, nessa parte, ele coloca, vamos voltar lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para a gente dar uma checada. A minha já sumiu aqui, mas vamos botar aqui de novo, Segala, tá, gente? Eu faço questão de ver isso aqui com vocês. Não, não é aqui não. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Segala. Aí tá logo no começo, tá? Na parte de morfologia. Quem não assistiu minha aula lá anterior, lá no começo, vocês vão ver, tá? Deixa eu ver aqui, só checando aqui, ó, raiz radical, página 91, né? Vamos lá. Vou descer aqui mais rápido. Deixa eu só pegar aqui, gente. Pronto, 91 tá aqui em cima, gente. Eu tava vendo agora há pouco, tá? Para colocar aqui para vocês. Ó, formação da palavra, tal, tal. Ah, não, mas aí aqui você já está adiantando, tá, gente? Eu peço que vocês vejam que eles tiram questões aqui diretamente do Segala, tá? Não tem para onde a gente correr. A parte tá bem no começo, tá? Vamos ver aqui, radical, ó, raiz, né? Antes ele fala raiz. Raiz é o elemento originário e redutivo que se concentra em que, né? Se concentra a significação das palavras. Consideradas do ângulo histórico, geralmente monossilábica, a raiz encerra sentido lato e geral, comum às palavras da mesma família etimológica, né? Assim, a raiz, aí tem do latim, tal, tal, nocere, prejudicar, tem a significação geral, ele dá um exemplo, tá? Nocivo, nocividade, tal, mas ele não fala em nenhum momento aqui em radical, tá? Ele vai falar na próxima. Ó. Uma raiz pode apresentar-se alterada, agir, agente, tal. O estudo das raízes foge à finalidade, isso que eu falei no começo, a finalidade da gramática normativa. Não era nem para eles terem colocado aquilo ali. Tá vendo? Ou seja, se ele está dizendo aqui que, na minha opinião, né, o estudo das raízes foge à finalidade da gramática normativa, só interessa a gramática histórica, ou, mais precisamente, a etimologia, a história ali, né, o processo aí da história da palavra, da nossa língua. Numa análise, é, é quase uma coisa mais linguística, né, do que, né, assim, porque você vai estudar ali o, a evolução, né, da nossa língua, né, numa análise morfológica elementar, pronto, que é o que a gente está fazendo ali, que é o objetivo, né, em princípio da prova, das palavras portuguesas, deve-se preterir a raiz e partir do radical, ou seja, não era nem para colocar a raiz ali, era para ele colocar o radical, ele quer saber o prefixo ou sufixo, né, gente? Ó, o radical é o elemento básico significativo das palavras consideradas sob o aspecto gramatical prático dentro da língua portuguesa atual. Aí tem aqui, né, ó, tem os exemplos que a gente já viu, tá, gente? Só para só para a gente complementar aqui, não tem mais nada, tá? Aí vamos voltar para lá, tá? Eu fiz questão de voltar aqui para a gente ter essa ideia aqui da, da diferença, né? Anteposto à raiz. Muita gente deve ter pensado mesmo, aqui deve ser radical, e tá certo, tá? Na minha opinião também, tá? Aí, incerto, tem certo, tem prefixo, ó, esburacar, tem buraco, ex, né? Buracar, né?
É uma parassíntese até aí, para quem não lembra, né, não existe buracar nem esburaca, né, esbura, sei lá, tá? Então aqui você tem um processo de palavras aí que dá o incerto, é um processo de prefixação, você tem o certo, acrescentou o prefixo, você vai ter aí derivação prefixal. Esburacar, paraxitética, né? Ou seja, aquela, já viu nas outras aulas, aquele processo de formação, né, em que você vai ter que ter ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo, tá? Existe a palavra buraco, ex mais buraco mais car, né? Deve ser assim, ou a car, tá? Mas aí aqui você tem, né? Você tem prefixo, sufixo, semicondutor, semi mais condutor, ele quer apenas palavras sem elemento, né? Sem apenas palavras sem elemento formado anteposto à raiz, tá? Então, ou seja, ele tem que ter anteposto, né? Então é prefixo, né, gente? Ó, lembrando disso, tá? Não pode ser sufixo, né? Aí eu tenho aqui os dois, né? Eu só tenho o incerto, né? Que é o prefixo na letra A. Ante também, anticorpo, antivaríola, imperfeito, não, perfeito, imperfeito, imutável, né? É, pelo menos ele você tem anticorpo, antivaríola, o gabarito é a letra C, tá? Imperfeito, imutável, né? Mutável, imutável, você tem um prefixo aí, tá? Palavras sem elemento formado, ou seja, apenas palavras sem elemento formador anteposto à raiz. Ele quer sem o elemento formador que tenha, né? Ou seja, aqui não daria, né? Todos são prefixais, né? Todos são prefixal, né? A derivação são derivações prefixais, né? Com prefixo, tá? Aí letra D, decrescente, vem o prefixo espelhar, espelho, né? Vem a derivação do espelho, espelhar, tá? Aquela derivação que a gente chama, né? De regressiva, tá? Combater, espelhar, né? Semicírculo, vem antes também, contra veneno, tá? Então, ele quer apenas, né, apenas palavras sem elemento formador, né, que venham antes, tá? Sem elemento, né? Então, é, aqui no caso vai ser a letra C mesmo, tá? Imagem, né? Imaginário, né? Seminário, seminário também, tá? Né? Antigamente, né? Aí ele quer apenas palavras sem elemento formador que venham antes, ó. Antigo, mente, né? Controle também, ele colocou uma palavra original, tá? Autocontrole, aí seria o quê? Seria sem controle, né? Seria o quê? Seria prefixal, tá? Antigo mais mente, sufixal. Seminário, tá? É diferente de semicondutor, né? Ele botou aqui já é um nome seminário, é um nome original, né? Olha a pegadinha, né? Maldosa, é uma questão relativamente fácil, mas se a gente não se ater aí ao comando da questão, né? A gente pode errar, tá, gente? Apenas palavras sem elemento formador, ou seja, sem prefixo, né? Isso que ele queria, né? Imagem, imaginário, imaginário, tá bom? Então, é a resposta correta mesmo, letra C. Marque a opção em que todas as palavras, número 3, né? Ah, exige o uso do if na formação de seus prefixos, né? Essa aí também, gente, tá? É conhecer o que eu coloco lá, né? Sempre letra A, né? A resposta, né? Hiperrealismo, semi-humano, semi-improviso. Por quê? Aí vamos lá, né? Autocontrole, ele quer as, todas as palavras exigem o uso do if, né? Ou seja, ela tem que ter o if aqui, tá? Esse semi-improviso aqui, eu não vi lá na relação que eu tenho lá, da professora Marília, que eu passo para os meus alunos, passo para todos e aconselho a vocês a colocarem, né, irem lá na internet, imprimirem, tá? Porque está atualizado, né? Aí no Segala vocês não vão achar atualizado, porque isso aqui é o quê? Questão também de o novo acordo ortográfico já está velho, né? Já aí a última atualização parece que está data aí de 2013, tá? Aí você vai ver, vai ter que conhecer mesmo ali né? Tem que ler como era e como, como o que mudou, tá? Tá aqui, olha só, vamos lá. Aí ele tem aí, ó, por exemplo, na prova, né? Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó.
Nova regra, regra antiga, como será? E prefixo terminado tal por R, tal, 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 mesma letra, ó, permanece o I se a letra seguinte for iniciada pela mesma letra, ou seja, hiper. Aí ele tem aqui hiperrealismo, ó. Então, vai ser a letra A, já tem um hiperrealista, tá? Essa aí a gente já mata, né? Aí vem semi-humano, tá logo abaixo aqui, ó, logo um pouquinho abaixo, ele coloca aqui, ó, como era a regra antiga, tá? E como é agora. Esta regra não se encaixa, ou seja, o hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixo ou falso prefixo terminado em vogal, mais palavras iniciadas por outra vogal. Esta nova, aí você tem as exceções, né? Aí ele vai pegar a gente justamente por onde? Pelas exceções, né, gente? Esta regra não se encaixa quando a palavra seguinte iniciar por H, anti-herói, independente do prefixo, tá? Anti-herói, antigênico, né? Semi-herbáceo, aí vem, ó, semi-humano, Brasil, né? Então, ó, exige o uso do if, é isso que ele quer. E semi-improviso, gente, vai cair aqui nessa regra, tá? Não tem aqui, tá? Semi-improviso eu procurei nessa relação, pode ser que você ache aí em outra relação na internet, tá? Mas ele vai colocar aqui, aí eu achei aqui, né? Geralmente, o que, que você faz? Quando né, eu costumo brincar, né? Quando as vogais são diferentes, sinais diferentes, mais e menos, você junta, né? Quando você tem sinais iguais, né, na física, né, na química, né, menos com menos, né, você faz o quê? Você não junta, você separa, né? Mais com mais, né? Então, vogais iguais você separa, coloca o hífen, tá? Semi-improviso é um exemplo desse, tá? Mas aqui, ele tem, eles têm aqui um exemplo que dá para a gente fazer aí uma, uma espécie de comparação, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui em outro local, tá? Ah, tá bom, aqui, ó. Não, micro-ônibus, micro-ondas, é exatamente isso aqui, antibérico, né? Só o prefixo que é diferente, né? Agora utiliza-se o if quando a palavra é formada por um prefixo, ou falso prefixo, né? Terminado em vogal, mas palavra iniciada pela mesma vogal, tá? É o caso daqui de semi-improviso, tá, gente? Só mudou aí o prefixo, tá? Anti, né? Anti-inflamatório, tá bom? Então, aconselho a vocês a pegar aqui a nossa bizu aqui da Marília, professora Marília Mendes, tá bom? E não tem outro jeito, tá, gente? Não dá para estudar no Segala essa parte de novo acordo ortográfico, até porque essa gramática é mais antiga do que o último acordo, tá? Vamos lá, vamos seguindo, beleza? 4. Considerando a regência dos verbos em destaque, analise as assertivas abaixo, tá? Essa aqui eu achei até um pouquinho difícil, tá? É uma questão que você, de todas elas, né? A número 6 aqui, pode ser também trabalhosa, não difícil, tá? Aí eu coloquei aqui para meu controle, né? 4, né? A 11, muito difícil. A 10 talvez, né, seja considerada aí difícil, mas não, no geral não teve assim uma questão que você fala, que foi difícil, né? Se você conhecer, por exemplo, aqui você está falando de regência. Quando a gente chegar lá em regência, você tem que conhecer a regência. O que, que é o regente? Regente a regência é a exigência que o verbo faz, né? É, através do quê? Ele, juntamente com as preposições, tá? Quem vai a algum lugar, aí vem a crase. Quem vai à escola. Quem vai à padaria, ao mercado. O que, que você tem aí, ó? Né? O verbo ir, quem vai. Quem fui a. Quem fui, né? Eu brinco, quem fui não. Mas quem vai a algum lugar, tá? O verbo ir, né? No caso ele está conjugado, ó, eu vou, tu vais, ele vai, né? Tá? É, quem vai a, ele pede, ele exige, por isso que o nome é regente. Regente é o quê? É o comandante lá, vão ser, né? Serão oficiais, então vocês vão comandar lá, vocês vão reger uma sessão, literalmente, tá, gente? Então vocês vão vai ter essa relação de hierarquia, né?
quem está subordinado e quem está comandando, tá? É a mesma coisa, tá? O verbo, como ele é a classe principal, né? Ele rege, né? Ainda tem isso, né? O verbo ele é regente. O nome também, tá? Estou disposto a. Por isso que você tem regência nominal, regência verbal, tá? E toda vez, por isso que a gente, olha aí, mais uma classe aí, principal, que a gente já falou um pouquinho antes aqui, preposição. Você vai pedir a preposição, né? Quem vai a algum lugar, você vai exigir a preposição a. Então tem que conhecer a relação, tá? Se você encontra na gramática, com certeza eu não chequei, mas tem a. Eu vou dar uma olhadinha aqui depois, mas como ele se baseia na bibliografia do Segala, certamente eles colocaram, ah, né, tiraram essas palavras, não chequei, tá, gente? Eu esqueci, não chequei, mas vale aqui o comentário, depois dá uma olhadinha, eles devem ter colocado com certeza baseado na gramática do Segala, tá? Tem uns verbos aqui, por exemplo, que eu não conhecia, tá? Outros colegas aí do YouTube, né, fizeram a correção também, disseram que não conheciam alguns verbos aí, tais verbos aí que o verbo acedeu, por exemplo, né? A gente não, que é a mesma coisa que obedecer. Fulano acedeu ao convite, né? É, ou aceitar, aliás, tá? Esse assiste que a gente vai ver aí, o assiste ele tem a ideia de obedecer, acedeu, perdão, tá? Aceitou, tá? Aceitou o convite, né? Se você não conhecer, pelo menos pelo contexto ali, você vai pensar, né? Poxa, vai pensar, não, eu acho que é isso mesmo, ó, tem a ver, acender, né? Tá bom? Então, pode ser ele tenha tirado ali do Segala, tá? Outra coisa que eu não comentei, aproveitando aqui, do Segala, eles não pegaram para ler e aprender tem geralmente eles colocam, não colocou texto, né? Mas coloca alguma coisa da teoria de Isidore Koch, né? É, se eu não me engano aqui, é uma das bibliografias ali, eles colocaram umas duas vezes aí a banca antiga, mas a Fundação Getúlio Vargas, ó, Guimarães Rosa, né, não colocou, tá, gente? Questões sobre coerência, coesão, né? Mas é melhor assim, porque eu achei a prova mais direta, tá? Só essa observação. Então vamos lá. A resposta, considerando a regência dos verbos em destaque, analisa as assertivas, né? Abaixo. Aí ele quer saber, ah, está correto, né? Ele vai querer saber qual é a certa e qual é a correta. Lembrando, se tem um regente ao verbo, o termo regido vai ser a preposição, né? Você vai exigir a preposição, tá bom? Então, aí vai vir o estudo da crase, por isso que a gente tem que estudar verbo antes, tá? Para estudar tudo isso. Concordância, regência, tá tudo ligado aí à questão do verbo, tá? Aí bota a primeira, a resposta a que se chegou foi extraordinária, tá? Corretíssima, né? Quem chega né? A regência do verbo chegar, chega a algum lugar, a alguma resposta, tá? Analise o argumento a que o padre se insurgiu. Não, se surgir, é, insurgiu contra, né? O padre criticou, né? Ele se manifestou contra, tá? Como se fosse assim, o verbo insurgir, ele pede a preposição contra, tá? A, ante, até, após, com, contra, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, preferente, sem, sobre, trás, tá? A gente tem que conhecer pelo menos essas 16 preposições, tá bom? Analise o argumento contra o qual, ó, você insurgiu, você se manifestou contra o quê? O argumento. Qual o argumento? O contra o qual, contra o quê, tá? Então, essa aí tá errada, tá? É dele o apartamento em que sempre vou? Não, eu vou ao apartamento ao qual, né, sempre vou, tá? De jeito algum, lhe assiste tal privilégio, lhe permite, né? Aí o verbo assistir, o pessoal vai pegadinha. Assistir, ele tem três regências, tá? E tem essa, né, as três mais conhecidas aí, pelo menos duas. Eu assisti o filme, não, você assistiu ao filme. Eu assisti o aluno, eu ajudei, eu socorri o paciente, assisti o paciente, o médico assistiu o paciente, tá? Eu assisto em Roraima, em Boa Vista, eu moro em Boa Vista. E tem esse aqui também, tá? De jeito algum, e assiste tal privilégio,
né, lhe permite, né, no sentido de permitir. O verbo assistir, gente. Então, quando a gente for estudar, né, para concurso, independente do seu EOF ou outros, vocês vão ter que focar bastante nesses verbos, tá? Que eles não, que a gente quase não usa, tem no Segala, com certeza, tá? E eles vão pedir justamente esse verbo assistir, tá? Por exemplo. Então permite tá corretíssimo, tá? De jeito algum lhe assiste tal privilégio, lhe assiste a ele, tá? Esse ler, ele funciona, a gente vai ver mais para frente, tá? Permitiu a quem? A ele, ó, é um objeto indireto, tá? Sintaticamente ele vai funcionar como um objeto indireto, porque ele vem preposicionado. O ler normalmente vai ser objeto indireto dentro da estrutura da oração na nossa análise sintática, tá? O mordomo acedeu, ou seja, aceitou, né? Esse assistiu eu anotei aqui, mas de jeito algum lhe cedeu, obedeceu, aceitou, né, ao convite, obedecer também, tá, gente? Tá certinho, é que eu coloquei a seta aqui nas minhas anotações. O mordomo acedeu ao convite, aceitou o convite, tá? Então, o nosso gabarito vai ser a letra B, realmente, tá? 1, 4 e 5, tá bom? Beleza? Vamos continuando aqui. Estamos já aí quase na metade da prova. Antigamente, na minha época, eram 30 questões, né? Agora são é, 20, né? O EOF. Identifica a transitividade, ó, olha aí, vamos lá. Transitividade verbal aqui, tá? Tem um pouquinho de análise sintática, né? Mas ele pegou, digamos assim, menos pesado, né? Mais leve dessa vez, tá? E não colocou texto nenhum. Identifica a transitividade dos verbos destacados nas orações da segunda coluna, classificando como transitivo direto, intransitivo ou de ligação. Vamos lá. Então, nasci em Juiz de Fora, tá? Nasci, basicamente, ó, é um verbo intransitivo. Nasci, cheguei, ah, acordei, saí, tá? Esse em Juiz de Fora dá ideia de lugar, tá, gente? Quando a gente for estudar, né, a nossa parte aí da análise sintática, a gente vai ver que nós temos sujeito, verbo, mas complemento. Eu, né, é oculto, né, é implícito, que a gente chama, né? Oculto, na verdade, ele está escondido aí, né? Mas hoje não se usa mais, a gente, implícito na desinência, né? Mas de certa forma ele não está aparecendo aí, tá? Mas é, é, ele ele está se referindo a mim, né? A eu, né? No caso, né? Eu nasci, olha aí, o pronome pessoal do caso reto, tá? Eu nasci em Juiz de Fora. E se eu falar simplesmente eu cheguei ontem à noite, ó. Aí vem o nosso advérbio, tá? O complemento, sujeito eu, nasci, verbo, complemento. É, Paulo nasceu em Minas. Paulo, sujeito, verbo, nasceu, complemento em Minas, tá? Adjunto adverbial de lugar, tá bom, gente? Então, ó, você já mata aí a questão, nasci 3. Então, vamos lá, vamos definir aí na hora de fazer o concurso ali, né? Já elimina B e a C, tá? Que a primeira é número 3, tá bom? Desobedecer, quem desobedece alguém, olha a regência aí, tá? Então, aos sinais, tá? Transitivo indireto vai ser 2. Letra A, já elimina tudo, tá? Vamos só fechar aqui. 4. Ela é teimosa e desobediente. Ela está doente, ó, verbo de ligação. Sujeito, verbo de ligação, mais característica, né? Adjetivo, tá bom? Verbo ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, né? Continuar, todos aqueles, tá? O verbo de ligação, ele liga o quê? O sujeito a um predicativo do sujeito, a uma qualidade, né? Que vai ser adjetivo, na morfologia aqui a gente vai chamar de predicativo, tudo adjetivo, vem de adjetivo, e tá geralmente o quê? Falando de um substantivo. O altivo tá em todos aí, tá? Quando a gente for estudar, a gente vai ver com detalhes aí essa parte aí, esse tivozinho aí, tá? Essa parte importante da palavra substantivo, adjetivo e predicativo. Um menino ganhou o meu coração. Ganhou alguma coisa, algo, né? Completando aí, verbo transitivo direto. Tava fácil essa aí também, tá? Questões que a gente não pode errar, tá bom, gente? Essa aqui, apesar do tamanho, se vocês forem ver, ó,
tá relativamente trabalhosa, tá? Mas a gente não considerando assim difícil não, tá? Vamos lá. O gabarito aqui é letra A, tá, gente? Por quê? Vamos lá. Considerando a estrutura interna da oração, como eu falei, sujeito, verbo mais predicado, né? Observe os três enunciados, né? Beleza. Ó, a Defesa Civil bloqueou o antigo Castelo Imperial que corre perigo de desmoronar. Vamos lá na minha canetinha agora aqui, tá? Vamos rabiscar aqui um pouquinho, vou botar aqui, pronto. Ó, eu falei que tem outro, gente, sujeito, verbo, mais predicado, ó. Quem que bloqueou o antigo passo imperial? Aqui um, eu vou ter um bloco aqui, tá, gente? Ó, aqui eu vou ter quem que bloqueou, sujeito, a gente vai ver com detalhe quando estudar, tá? Ó, verbo, bloqueou. O antigo castelo vai ser imperial, tá? Sujeito, verbo mais complemento. A estrutura sempre vai ser assim, tá, gente? Aqui eu tenho a primeira oração, o primeiro período, tá? Eu não tenho, aqui eu vou ter outro, tá? Aqui vocês vão aprender que esse que faz referência a quem? Ó, a Defesa Civil bloqueou o antigo Castelo Imperial que corre perigo. Quem corre perigo? O Castelo Imperial. Esse que está se referindo a ele, portanto, ele vai ser o quê? Presidência da República? Não, PR, tá? Ele vai ser um pronome relativo, tá, gente? Não tá dando para escrever aqui, tá? Mas ele vai ser o nosso PR pronome relativo. Deixa eu puxar aqui uma perninha para cá. PR, pronome relativo, tá? Beleza. No item 1, né? A Defesa Civil bloqueou o antigo Castelo Imperial, ele corre perigo. Aí vamos aqui dar uma. Aqui também, ó. Corre perigo. O antigo castelo corre, sujeito, verbo, né? Mas complemento, tá? Vamos. Tá, deixa eu apagar aqui tudo. Ó. Por que, que é letra A? Em relação ao enunciado 1, o termo antigo, vou tirar aqui, o antigo Castelo Imperial não pode ser considerado sujeito da segunda, não, porque a gente tem, né, dois períodos aqui, nós temos dois verbos, tá? Ele, porque o sujeito é um termo que aparece dentro da oração, e o antigo Castelo Imperial não faz parte da segunda oração. O pronome relativo que se refere ao, ao Castelo Imperial, mas na segunda oração, tá bom? Porque nós temos aí dois períodos, tá? Vamos lá, não faz parte da segunda oração. Sendo assim, o termo que funciona como sujeito da segunda oração é o pronome relativo que. Tá? Isso aí ele poderia cobrar aqui, gente. Sintaticamente, a função do que? A função do que ele tem várias funções. Ele pode ser condição integrante, ele pode ser pronome relativo na língua portuguesa, que e o se, né? O se, eu gosto de falar se você chegar lá, né? Se você estudar, tá bom? Então ele está certíssimo. Em relação ao enunciado 2, o pronome ele funciona como sujeito da segunda oração e se refere ao termo castelo. Sim, ele corre, a gente sabe que está se referindo a ele, tá? Não é um pronome relativo, é o pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal como se fosse pessoa, tá? É, não é normal, né? Comum a gente se referir a ele, nesse caso sim, dentro desse contexto, mas é mais assim, um pronome que é para ser usado para pessoa, tá? Por isso que o nome é pessoal, tá, gente? Mas ele tá certinho. O pronome ele funciona como sujeito da segunda oração e se refere ao termo castelo. Show de bola. Por que sujeito da segunda oração? Quem que corre perigo de desmoronar? Ele, tá? É, que corre perigo de desmoronar. Ali você já teria mais dificuldade, porque o ele a gente fala todo dia, né? A gente pode até dizer que é sujeito, né? A estrutura que eu falei, qual é? Básica da nossa oração? Sujeito, verbo, mais complemento, tá? Verbo, corre. Perigo de desmoronar vai ser o complemento, tá? Ou seja, o que resta da nossa oração, tá bom? A gente vai ver com detalhes isso aí quando a gente estudar a função sintática das classes gramaticais, tá? Dentro da estrutura da oração, que vai te dar o quê? Vai te dar um período, vai te dar um texto para você poder ah, compreender, interpretar o texto e daí produzir texto também, que é a nossa redação, tá? Sendo assim e tal, show de bola, ó. E se refere ao tempo. Em relação ao enunciado 3, o sujeito da segunda oração,
é o antigo castelo imperial e tem como núcleo um substantivo castelo, tá? Aí já foi para a segunda. O antigo castelo imperial corre perigo, sim. Quem que corre perigo? Pergunta ao sujeito, ao verbo. O verbo é fofoqueiro. Ele entrega o sujeito todo, o antigo castelo imperial. Só que quem que corre? O corre, antigo corre, castelo corre, imperial corre. Castelo, né? É o nome, tá, gente? Substantivo, a substância, tá? O que vem, por isso que o substantivo e o verbo, eles estão ali colados, eles trabalham juntos, eles são ala, na FAB é ala, no exército é canga, vocês vão aprender de forma dupla, tá? O restante que vem artigo, no caso antigo, adjetivo, tá? E imperial também, são adjuntos adnominais que a gente vai chamar, tá? Porque eles estão ao lado do nome, a gente vai chamar isso essas classes gramaticais que a gente aprende na morfologia, a gente vai chamar de adjuntos na análise sintática, na estrutura da oração sujeito, verbo, mais complemento. Aí dentro do sujeito, verbo, complemento, a gente vai o quê? Dividir primeiramente é, classes, estrutura, né? Termos essenciais que a gente aprende na escola, né? Essencial é o quê? É uma coisa, você não pode ver sem água, sem comida, é termo essencial, é um alimento essencial. Então é principal, tá? Como é que eu divido? Pergunta ao verbo, o que vem depois do verbo ali, a informação que o verbo dá, a partir do verbo para o fim, né? Dali adiante, eu tenho o quê? O verbo e os seus complementos, né? Por isso que temos integrantes, temos acessórios, tá? Isso eu estou falando de predicado, né? Eu pergunto ao verbo o que acontece, o que ou quem corre. O antigo castelo imperial corre perigo. Quem corre perigo? O antigo castelo imperial. Isso aqui vai ser o sujeito, tá? Dentro do sujeito, aí eu tenho o tipo de sujeito, né? Tenho os termos do sujeito que a gente está vendo, geralmente são adjuntos adnominais, tá? Poderei ter não vocativo. Vocativo, por exemplo, pulando, isso aí não é sujeito, tá? Ele vai ser um termo independente dentro da nossa oração. Isso aí a gente vai ver mais para frente, tá? Mas basicamente o que ele está falando aqui, o sujeito da segunda oração é o antigo castelo imperial e tem como núcleo o substantivo, a substância. O substantivo ele está diretamente relacionado ali com quem? Com adjetivo, altivo aí, advérbio, tá? E juntamente com o verbo, tá? Ele tem que fazer ali aquela dupla, aquela ponte, aquele link com o verbo para que a gente é, consiga se fazer, né, que nós consigamos nos fazer entender, tá? Como eu falei, o castelo caiu. Ah, né? Paulo chegou, Paulo saiu. Ó, eu só uso o nome e verbo, eu só uso o substantivo, tá? Se eu falar Paulo, beleza, nome próprio, substantiva, né? Aquela classe que dá nome aos seres ou às coisas, né? A mesa caiu, a caneta, o relógio quebrou. Ó, o relógio quebrou. Eu não preciso ali do artigo, eu entendo, né? Se eu não colocar, mas eu posso falar o meu lindo relógio quebrou. Olha só, eu botei o meu lindo, né? Olha aí, olha o adjetivo, né? Olha o artigo, olha o pronome, né? Diretamente ligado e dependente de quem? Do substantivo. Mais na frente a gente vai ver, tá bom? Não vou ler as outras aqui. Vamos passar aqui rapidinho, mas só para tirar dúvida. E na hora do concurso, né? Isso aí vai dar um trabalhão. Mas o que que vocês fazem? Faz igual eu fiz aqui. Quando chegar lá, ele, né, parte interna da oração, já divide logo, sujeito, verbo, né, complemento, tá bom? Para saber o que ele vai pedir. Em relação ao enunciado 1, o termo antigo castelo imperial pode ser considerado sujeito da segunda oração? Não, a gente já viu que não. Então pula, passa, né, vida que segue, tá? Toca o barco. Em relação ao enunciado, o antigo castelo não pode ser considerado sujeito da segunda oração, porque o sujeito é um termo que aparece dentro da oração e o termo antigo castelo imperial faz parte da segunda oração. Isso ele falou. Não, não. O antigo só aparece na primeira. Então, é coisa aqui que vocês vão ler, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou passar adiante, tá? Mas na hora da prova, né, é bom ler, tá? Em relação ao enunciado o antigo castelo pode ser considerado sujeito da segunda oração? Não, tá? Porque o sujeito é um termo que aparece dentro. Ó, então vai ser só extrapolação, tá, gente? Observe as orações abaixo. Essa aí, já vamos aí para a parte de crase, né? Pronto, gente. A gente, para não ficar muito longo aqui, depois a gente vai ver aula de crase,
A gente vai ver esses detalhes. Mas a princípio, olha só, o que que é crase? Crase, eu vou ter, vamos lá, tá aqui, ó, uma canetinha, tirar aqui, aqui, pronto, agora. Ó, crase, basicamente, o que que eu vou ter? Eu vou ter a junção, a fusão do a, preposição, tá? Mais, o feião, né? Preposição, ficou feião, vou botar aqui de novo. Preposição e o a artigo, tá? Essa junção vai me dar o que? O a com o sinal grave, tá? Que é o fenômeno chamado crase, tá bom? Então, o que que tem aqui, ó? O navio estava a uma. Opa! Se ele já colocou a crase aqui, eu já tenho a junção do a com a, preposição mais artigo. Uma é artigo. Então, tchau. Esse navio aqui afundou, tá? A distância de 10 quilômetros, se eu não me engano, tem essa regra realmente, tá? Quando a distância está sendo determinada, né, de algum lugar, tá? Você está determinando, você vai usar a crase pela regra, tá? Mas a gente tem que entrar numa aula básica para a gente ver isso direitinho e ver por que que existe essa regra, tá? Então a letra A não vai poder ser, por quê? O básico eu já mostrei para você aqui. Para eu ter crase, eu vou ter que ter o verbo que exige a preposição a. E o, o substantivo, né? Que vai aceitar o artigo feminino, ou seja, vai ter que ser uma palavra feminina. Por isso que antes de palavra masculina não tem crase, com algumas exceções aí, poucas exceções, por conta do significado lá da palavra masculina, mas a gente vai ver quando estudar a crase, tá? Em princípio, palavra masculina não tem crase. Antes de verbo não tem crase. Alguns pronomes, a maioria dos pronomes não tem crase, tá? Por exemplo, devido à sua especialização, esse sua tem, tá? É um dos pronomes possessivos aí, com exceção, tá? Então tem que conhecer, né? A dois, então, o gabarito é 2 e 3. Apenas a 2 e 3 estão corretos, tá? O longa-metragem traz brutalmente a sociedade contemporânea, ó, ele traz, vamos esquecer o brutalmente, ele traz a sociedade contemporânea a ira. Ele traz a ira, ele leva a ira quem? A sociedade, tá? Ou seja, aí a gente vai ter uma relação de objeto direto, objeto indireto, tá? Na análise sintática, não vai dar para a gente ver isso aqui agora, né? Mas traz brutalmente quem? Traz alguém, ó. É transitivo direto, objeto direto. Traz quem? Eu trouxe a farda, ó. Traz quem? Eu trouxe a sociedade. Ele leva a sociedade à ira, ó, traz, leva. Quem leva, leva alguém, ele traz ou leva alguém, ele trouxe a casa, trouxe a aula. Então é um verbo que a gente vê o quê? Bitransitividade, ele é direto e indireto. Por isso que ele aceita artigo e aceita crase, que é o quê? Preposição mais artigo, tá? Quem traz, traz. Quem leva, leva a ira. Leva alguém a, ó, leva a, tá? Então ele complicou um pouquinho aqui, ficou bacana essa questão por conta disso, tá? Quem leva, quem traz, leva ou traz a. Fulano, leva, levou a minha mãe, levou a cantina o salgado, ó, leva a. Preposição, ele exige a regência, né? Exige a preposição a e a palavra ira, por ser feminina, aceita o artigo a. Juntando esses dois a, eu vou ter o quê? O fenômeno da crase, tá? Eu vou ter o nosso acento grave, que é o contrário do agudo, e que tem o circunflexo, acento só, são agudo, grave e circunflexo, tá, gente? O tio é o sinal de nasalização, que a gente às vezes aprende aí, né, como se fosse sinal, mas não é, tá bom? Sinal de acento, né? Eu falei lá atrás, na parte, na nossa aula de acentuação, tá? Lá na parte de fonética, acentuação e ortografia. Aí, então, ó, a 2 e 3 estão corretas. A 4, por que não está correto? O computador de bordo reduz a zero. Zero é palavra masculina, tá? Se ele colocasse o computador de bordo reduz a altitude zero, o erro humano, sei lá, alguma coisa, né? Feminina aí, tá? Palavra feminina, tudo bem, tá bom?
O computador de bordo reduz a zero o erro humano, né? Aí não aceita a crase. Questão 8, então, letra B, de bola. Assinale a alternativa em que o pronome se, olha o se aí, né, que eu falei, o que e o se não indica a voz passiva sintética, né? Voz passiva, gente. Vamos lá. Eu chego e falo aqui. Aí é uma aula que a gente tem que, né, tem que separar, mas eu vou pincelar aqui rapidamente, ó, letra C é a resposta, né? Basicamente, eu vou ter que ter o quê? Sujeito, verbo e complemento em toda a nossa, toda, toda a oração, né? Tudo bem. É, Só que aqui no caso, eu tenho a estrutura da voz passiva, né? A sintética, eu tenho a voz ativa, por exemplo, vou pegar aqui. Vende-se em casas no centro da cidade. É, Vamos botar aqui. João vendeu sua casa, né? É, Deixa eu ver aqui uma. Alugam-se salas comerciais. O pessoal coloca, né? Até aluga-se, né? Eu trabalhei como corretor, sou corretor, só que eu já estou afastado um tempo. E o que você mais observa nas placas aí, o quê? Aluga-se. Não, tem que seguir, ó, concordância verbal, tudo certinho, tá? Então, aqui no caso, se eu colocar ali, né? Paulo vendeu o carro. Aí eu estou dizendo que Paulo agiu, né? Basicamente, voz ativa, tá? Como é que eu vou passar para passiva? A passiva nós temos dois tipos de passiva. A passiva sintética, que é resumida, tudo que é no português sintético é resumido, tudo que é analítico é uma coisa maior, tá? Então, quando eu falo Paulo vendeu o carro foi vendido por Paulo. Aí eu vou ter lá, né? É, não vai dar para eu falar sobre isso agora aqui. Vou ter cada nomezinho ali, né? Eu vou ter dentro da estrutura da voz passiva, essa é a analítica, né? O carro foi vendido por Paulo, tá? Eu vou ter a nomenclatura de cada um ali, tá? Agora, como é que eu vou colocar na voz passiva sintética, tá? Paulo vendeu o carro foi vendido por Paulo, vendeu-se o carro, tá? Eu tenho sujeito. Porque esse ser que ele fala aqui, ó, aí eu vou ter vendeu, ó, vendem-se, resolvem-se, alugam-se, tá? Esse ser, ele vai ser o quê? Ele vai ser o pronome apassivador. Ele é um pronome, né? Pronome que a gente viu lá, oblíquo, né? Dentro dos pronomes, ele pode se comportar como o que e o ser também. Ele tem vários valores aí, né? Vários tipos de comportamento dependendo da estrutura da oração, tá? Nesse caso aqui, ele vai ser chamado de quê, gente? Ele vai ser chamado de pronome apassivador, partícula apassivador, como a EAR gosta de chamar, tá? Mas no caso da letra C, que é aqui, esse C não indica a voz passiva sintética, é uma estrutura já da voz passiva, tá? Como é que é a voz passiva sintética? O verbo vai ter que estar vende-se, resolve-se, alugam-se, tá? Eu estou pulando o C aqui propositalmente, tá? Terceira pessoa do plural do singular, mais o C, mais o sujeito. Casas no centro da cidade são vendidas. Os problemas rapidamente são resolvidos. Salas comerciais são alugadas. Olha só, eu já passei da voz passiva sintética para quê? Para a voz ativa, tá? Então, quando eu consigo fazer isso, aí tudo bem. Aí eu vou ter uma voz passiva sintética, tá? Vende-se casas no centro da cidade. Casas, venderam-se casas, ou melhor, vendem-se casas no centro da cidade pela imobiliária tal, né? Aí eu já vou ter uma outra estrutura lá, tá? Que vai ser a voz passiva analítica. Ele não está falando da analítica, eu só dei um exemplo rápido da analítica e da sintética para a gente entender o que ele quer aqui, tá? Precisa-se de voluntários para o projeto. Ó, eu consigo falar assim, de voluntários para o projeto é preciso, é precisado, né? Por quê? Qual é o macete, né? A grande sacata aqui da nossa voz passiva sintética. Para eu ter voz passiva sintética, eu vou ter que ter o sujeito, né? Eu vou ter que ter o sujeito, só que o sujeito aqui ele vai ser o sujeito paciente, ele vai continuar existindo. O sujeito da voz passiva sintética ele vai ser, ah, ó, vende-se casas no centro da cidade, né? Casas no centro da cidade, casas são vendidas, tá?
casas são vendidas, né? O que que são vendidas no centro da cidade? Casas, tá? Se eu colocasse, tira aqui, vende-se casas, pronto, vai ficar mais fácil. Casas, vende-se casas, né? Casas são vendidas. Ela tem existe essa possibilidade dela passar para a voz ativa, sujeito, aquela forma, sujeito, verbo, mas complemento, aqui no centro da cidade é complemento. Vamos tirar o complemento, sujeito, verbo? Sim. Então, eu tenho a voz ativa, eu vou ter a voz passiva, sintética, tá? E analítica lá também. Vamos falar só da sintética. A estrutura da sintética, eu tenho que ter o que? O verbo, mais o ser. Esse ser, ele vai ser chamado de, por fazer parte da voz passiva sintética, ele vai ser um pronome apassivador. Na letra C não tem como eu fazer isso. Por quê? Primeiro, não existe sujeito preposicionado, tá? Ele vai se comportar, esse de voluntários para o projeto seria o complemento da nossa formação sujeito, verbo mais complemento. Mas como assim, Web? Eu posso falar que Paulo, ou melhor, Paulo precisa, ó, tira o C aqui. Paulo precisa de voluntários para o projeto. Quem que precisa? Lembra? Verbo, né? Verbo precisa. Paulo, verbo, sujeito, verbo, mais complemento de voluntários para o projeto. Então, esse de voluntários para o projeto, ele vai funcionar como complemento. Então, em nenhum momento, se ele é complemento, ele não vai poder ser sujeito. Na nossa estrutura SVC, tá? Então, esse C vai ser o quê? O chamado índice de indeterminação do sujeito. Tá? O pronome de indeterminação do sujeito é o PIS ou o IS, né? Tá? A gente não vai dar para ver aqui, a gente vai ter que, né, aprender melhor quando a gente estiver estudando a parte de vozes verbais, tá? Então, o que que acontece? Complemento. Se ele é complemento, ele não pode funcionar como sujeito, tá? Eu não sei quem precisa. Quem precisa? Eu poderia botar Paulo precisa. Esse C, ele é índice de indeterminação do sujeito, porque ele funciona como se fosse um sujeito indeterminado. Daí o tipo de sujeito determinado. Tá? É muita coisa, né? Mas é, a gente está fazendo a correção, né? Como se a gente tivesse estudado a matéria, tá? Mas é só para dar uma ideia aqui, um comentário da prova e um pouquinho da teoria, tá? Muita gente que não souber, não estiver atualizado nessa matéria vai voar um pouquinho aí, mas é mais ou menos isso, tá? Não tem erro. Você, na dúvida, como é que eu faço? Troca, inverte, tenta achar o sujeito, só que o sujeito ele não pode vir, por isso que olha, eu falo, português é conexão, tem que vir lá de trás, né, lá da parte de ortografia, as classes gramaticais, a gente ainda não estudou aqui ainda, né, todas as classes gramaticais, por isso a necessidade de saber todas as classes para você poder entender, né, aqui a gente já está praticamente na análise sintática, tá bom? Então, vai ser o correto letra. Ele não, o C não caracteriza voz passiva sintética, tá? Vai ser a letra C, tá? Considerando o uso do presente indicativo, verbo, de novo, olha aí. Verbo ser, também fácil, tranquilo, tá? Ele quer a correta, tá? A correta aí vai ser a letra D, né? Em I, admite-se, em um, né? Admite-se que a verdadeira razão da confusão concordância verbal, tá, gente? Também são algumas regrinhas lá que você tem que, vai depender de estudar verbo primeiramente. Mas a resposta vai ser admite-se, é ou são, né? A verdadeira razão da confusão é ou são, né? São os constantes, né? Como eles dizem, já que o verbo ser pode concordar com o sujeito, razão, né? A verdadeira razão, a razão é, tá? Ou com predicativo, olha o verbo de ligação, né? Constantes atrasos do transporte público, tá? São os constantes, né? Então vai ter que seguir aí o plural, tá bom? Também eu não posso, a gente vai demandar um tempo aqui muito longo se for ver aí os detalhes, tá? Quando a gente dá concordância verbal, a gente vai ver isso aí. Essa questão aqui, que foi a mais, né, assim, um pouquinho chatinha aí, né, na opinião de alguns colegas, ela vai falar de colocação pronominal também, tá? Então a gente não vai, assim, se ater aqui aos detalhes, mas ele começa a falar, né? Me disseram, não, disseram, né? O outro, um bate-papo aqui dos dois, um corrigindo o outro, né? Um que conhece a gramática e o outro que não tá nem aí. É correto, o correto é disseram-me, não me disseram,
Não me disseram, o correto é disseram-me, não me disseram. Falo como todo mundo fala, o outro fica discutindo, né. O importante é me entender, ó, o linguista aí, digamos assim, né, de repente o cara é linguista, né, mas a ideia da linguística é isso mesmo, tá. Ou entenderem brincando, tá, gente, tem algum linguista, eu respeito, e a gente na academia não tem esse negócio não, na faculdade a gente a gente tem que aprender a até porque lá é academia, né, a gente tem que entender, né, eh, depende do ambiente, né, do contexto que você está ali falando ou interagindo. Claro que a linguística ela trata da toda a história da nossa gramática aí, né, e realmente desde que você se comunique e se entenda, né, tá tudo tranquilo aí. Aí é como se fosse um bate-papo dos 2 aqui, né, falo como todo mundo fala, o importante é me entender ou entenderem-me. Depende, depende, perfeito. Não sabes ensinar Meloías, nossa, aqui ele deu um banho aqui, né, na Mesóclise aqui. Se soubesse, mas não sabe, está bem, desculpe, fale como quiser. Não o sabes, não sabes, né, aí pediria a própria aqui bem antes, né. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que me dás, mas não posso dizer-lo-te o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo esse papo esquecido, pronto. Gabarito, letra A, né? A progressiva adoção de construções pronominais forçadamente arcaicas e complexas, como ensinar melodias, tem o objetivo de criticar a norma padrão ao ridicularizar a sua aplicação na comunicação oral cotidiana, né? Aí, por que que não pode ser a outra? Ó? A intenção inicial, letra A, do diálogo era promover um debate linguístico sério, não falei, ó, sobre a explicação da ênfase. Não, mas ele não falou, dentro, não, mas o tema esgotado logo no início, resultando, não é o caso, né? A progressiva adoção das construções pronominais forçadamente arcaicas e complexas, como essa aqui, tem por objetivo criticar a norma padrão. Ele tá, como eu falei, eles estão brigando aqui, é o linguista e o gramático, né? Tá? Minha opinião. Minha interpretação: a resolução do conflito se dá quando o interlocutor, inicialmente corrigido, desiste da norma padrão e permite que o jurista fale como quiser, reconhecendo a superioridade do registro formal. Não, ele não reconheceu nada de formal, né? Bom, vamos lá. Cada um no seu lugar, né? Cada um no seu cada qual, rimando com informal. O interlocutor que adota a postura do corretor é, ao longo do diálogo, convencido pelo outro personagem a ceder a norma popular reconhecendo sua linguagem purista e inadequada, não tem nada a ver, né? Pronto, é linguística e gramática que mexe, fizer de propósito. E o colega que montou isso aí, com certeza, sei não, né? Foram os dois aí, os linguísticos e os gramáticos. Em relação à colocação pronominal, continua. Assinale a alternativa em que o pronome está corretamente posicionado de acordo com a norma curta. Pronto, gente, isso aqui já era uma dúvida e talvez aí um recurso, tá? Porque o Segala, na página 641, tá? Eu vou abrir aqui, ele diz o seguinte, aí no caso aqui o gabarito, ele tentou ligar para o colega a explicar-lhe a situação. Ó, letra A e D, por que que não pode ser? Ele tentou ligar para o colega a, esse A é preposição, né? A explicá-lo, não, tá? Explicar a ele, aqui é o ler, tá? O lo seria um objeto direto, tá? Explicá-lo, explicar, aí seria outra colocação aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, mas a colocação seria ler. Bem elaborada essa questão, tá? Então a letra A e D já não cabe aí, tá? Tá o lo ali, o pronome, no caso aí o pronome, ele está inadequado aí, ele não está sendo colocado, não é esse pronome que você deve usar, tá? Ele tentou ligar para o colega para explicar a ele, tá? Para quem? O colega, né? E não explicá-lo, tá? Esse lo caberia em outra situação, tá? É, mas a gente vai ter que entrar nos detalhes ali, eu não vou explicar agora, tá? Não seria o correto aí, tá? Eu ouvi, fulano, eu ouvi ontem, ó, eu ouvi ontem, ah, você vai falar assim, eu lhe vi, não, né? A gente fala, eu a gente fala muito assim, né? Eu lhe falei, né? Lhe falei, né? Alguma coisa assim. Às vezes a gente tem que, não, por conta da nossa linguagem coloquial, a gente não
não faz a colocação correta, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe. O que a gente tem que saber aqui, ó, ele tentou ligar para o colega a explicar-lhe, para explicar a ele, tá? A situação. Tanto uma como outra, pelo Segala, está correto. Ele tentou ligar para o colega a lhe explicar. Por quê? Ele não usa especificamente o ler, tá? Vamos lá no nosso Segala, que é a gramática que ele usa aqui no nosso, no nosso, na nossa bibliografia, tá? Eu acho que já saiu daqui. Vamos lá de novo, documentos, página 641, tá, gente? Eu já chequei aqui, só para ver direitinho aqui com vocês. Vamos descendo, 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 descendo e vamos descendo. Vamos lá. A página 641, se vocês, né, depois anota aí, dá uma checada lá. Pronto, cheguei perto aqui, ó. Ah, 541, não, é isso mesmo, tá? Colocação, deixa eu checar aqui se tá certo aqui, que eu vi antes, mas não. Eu dei uma olhadinha antes aqui, mas não. Não, é 500 mesmo, gente. Eita, coisei tudo aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, porque é importante que vocês vejam a posição do Segala aqui quanto a essa regra aqui de colocação, tá? 472, é 541 mesmo. Só tava tô enrolado aqui na. Ela não. Eu deixei aberto aqui, ela não conservou aqui a imagem, tá? É, parte de. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá aqui, tá? É, junto, página 541, tá? Junto ao infinitivo não flexionado, preciso de preposição a, e se tratando dos pronomes e ou as, né? Todos corriam ao ouvi-lo, começou a maltratá-lo. Mas o que eu quero ver aqui é mais aqui embaixo, tá, gente? Vindo o infinitivo pessoal, regido de preposição para, que é o caso aqui, ó. Cadê? Explicar, né? Infinitivo, tá? Para, no caso que é o a, né? O para, né? Quase sempre é indiferente a colocação do pronome oblíquo antes do verbo, tá? Mesmo com a presença do advérbio, não. Ou seja, corri para defendê-lo, corri para o defender. Ou seja, aqui no caso ele tentou ligar para o colega a explicar-lhe, para explicar-lhe ou para lhe explicar, tá, gente? Então, a letra B está correta, mas a C também não está incorreta, não, tá? Então a gente tem que observar isso aí com cuidado, tá bom? Vou passar aqui para não ficar já mais longo, mas é assim mesmo. Correção a gente demora mesmo porque eu quero tentar ajudar o máximo aí para quem não, né, está desatualizado na língua portuguesa, mas daqui a pouco a gente acaba, tá bom? Observe as palavras apresentadas a seguir. Isso aqui é conhecer, tá, gente? Não tem jeito. Letra A, né? Paranoico, é, eliminação aqui, o noico, ideia, né? Não existe mais ditongo, palavras que têm ditongo oral, no caso aqui, né? Aquela regra também, lá do acordo ortográfico, né? Essas palavras paranoico, né? Ideia, né? E entre outras, você não tem mais o acento. Então eu já eliminaria aqui, ó, letra B e C de cara, letra B e D de cara, né? Vou ficar entre A e B, tá? Sylphid é igual Onyx. Onyx, aí você conhecendo, ó, tem acento. Tuiuiu tem acento, apesar de ser uma palavra, né, oxítona, terminada em U, mas é uma palavra de origem indígena. Caruaru não tem. Poxa, então, ó, relativamente fácil, a gente não pode errar, tá? Essa aqui também tem no Segala, já caiu ano passado, caiu de novo, ó. Poxa,
Então vamos ver a média aí como é que vai ser por conta dessas questões aí também, tá bom? Ó, decidi por, letra C, né? Decidi pôr o carro, né? O verbo aí, verbo colocar, pôr, né? Então, não é preposição. Por favor, seria uma preposição, né? Então, elimina logo aí, ó. Letra B e D vai ficar entre A e C. Pôr o carro para vender não é simples, pois nem todo proprietário pode, né? Aí ele botou pôde, pôde. Então, ó, de cara, você já vai eliminar aí, já eliminou as três agora, né? Pôde é o passado do verbo pode, né? Pôde ou pôde, tá? Se desfazer do veículo. Muitas vezes ou é apenas, muitas vezes é apenas por. Ah, tem outro por aí no meio, né? Por, ou melhor, falei letra C, aliás, né? Não é letra A, não, tá, gente? Então já eliminou a, B e a D. Por necessidade, aqui vem a preposição, tá vendo? De dinheiro urgente que as pessoas têm. Ó, tem, né? Tem, eu tenho, tu tem, eles têm. Quando você tem esse ter, né, esse verbo ter vai no plural, ele vai ganhar o acento circunflexo, tá? E que as pessoas coragem para vendê-lo e depois ainda elas, né, as pessoas mantêm, tá? Ele mantém, acento agudo, mantém, ganhou o chapéu aí, como eu brinquei na outra questão aí, tá? Caiu praticamente igual, né, bem parecida com a do ano passado, tá? Então, gabarito letra C, tá? Ainda mantém. Mantém, plural, você vai usar o quê? Circunflexo, tá? Mantém singular, contém, mantém, tá? E o tem também, tá? Tem, é, aí tem aqueles outros verbos lá que a gente vai, numa outra oportunidade, a gente vai estudá-los, tá? Vamos lá. Marca alternativa é que todas as lacunas, pronto, isso aqui também tem que conhecer, né, gente? Não tem jeito, é aquela parte de ortografia que eu falo chatinha, você tem que decorar a letra D, tá? E Gesa, trapézio, coalizão e batizar, ou seja, ah, todas as lacunas devem ser preenchidas com a consoante letra Z, tá? E aí você pode tentar até por eliminação, mas, por exemplo, né? Aí você tem aqui na dúvida, invés é com S, né? Eu fui logo fazendo assim, Coliseu com S, né? Brasão com S, então só nos resta aqui a letra D, tá? Vou dar uma corridinha aqui para a gente adiantar aqui. Assinale a alternativa que o termo destacado não exerce a função de complemento nominal. Pronto, gente. Vou dar falar rapidinho aqui, porque também né, tá falando sobre análise sintática. É, complemento nominal, o nome já diz, ele vai vir regido de preposição, tá? Uma das dicas, e ele vai exigir complemento. Ou seja, quem tem necessidade, ao nome, necessidade, né? De alguma coisa, ao de, preposição. Se você tem necessidade de algo, tá? Agora, o adjunto adnominal, não. Ele é um termo acessório, né? Aí, quando der uma aula aí, eu vou mostrar. É igual arroz, a gente brinca, né? Só acompanha ali, tá? E quando eu falo, no caso aqui, né? Ó, os velhos letreiros de luz, que é o gabarito, né? Ele não diz, não exerce função de complemento nominal, então vai ser adjunto nominal. Ele não diz aqui a questão, a alternativa, onde o, não é complemento nominal e adjunto adnominal, mas são dois parceiros aí que a gente tende a confundir, tá? Os velhos letreiros de luzes coloridas iluminam tristemente as calçadas. Não interessa qual tipo de calçada, calçada da avenida, calçada da rua, olha só, calçada né, sei lá, de algum material específico, tá entendendo? Agora, ABC, não. Pois bem, nada me abala relativamente ao rubião. Ó, se você fala assim, eu, em relação a alguém, poxa, me dei bem na prova em relação àquilo, ó, né? Então, essa palavra relação, relativamente, né, que é o advérbio, ela, ela tem que ter um complemento, tá? Em relação à prova, fui bem, graças a Deus, olha só, vai ter que ter um complemento, tá? Então, pois bem, nada me abala relativamente, ou seja,
relativamente a alguma coisa. Muitos alunos, olha aí, isso é o quê? Isso é regência nominal, gente. Se a gente não souber regência nominal, olha aí, regência verbal, a gente não vai saber muita coisa aí na nossa análise sintática, tá? Muitos alunos estavam descontentes. Pô, quem está descontente com alguma coisa. Se está contente também, né? Apesar de você falar, ah, fulano está contente, está feliz, pronto, beleza. Só que nesse caso, né, se eu chegasse e falasse, muitos alunos estão descontentes, pô, mano, não teria, poderia surgir essa dúvida, né? Descontentes, estão desanimados, opa, tranquilo, não preciso, né, de complemento aqui, tá? Mas aqui, como ele está colocando aqui um complemento, né, quem está descontente com alguma coisa, né? Muitos alunos estavam necessitados de uma nova coordenadora, olha só, de alguma coisa, tá? Então a gente tem que ter cuidado quando tiver essas questões. Se eu falasse descontente, todo mundo, né, poderia, se ele não desse outra opção aqui, ela poderia ser até dependendo do contexto, um adjunto adnominal. Que o adjunto adnominal, a função dele é vir ao lado do nome, não completar o nome, tá? Basicamente isso, né? Por isso que o nome é complemento e adjunto, tá? Muitos alunos estavam descontentes. Quem está descontente com alguma coisa, né? Você vai, né? E tem a preposição aqui com, né? Tem o arrobião, tá? Então a função dele geralmente a característica do adjunto, do complemento é vir regido de preposição 99%, tá, gente? E ele vai ter que ter um complemento. Por isso que o nome é complemento, né? O reflorestamento das nascentes, ó, reflorestamento das nascentes. Isso aqui é um adjunto nominal. Eu poderia falar o reflorestamento é fundamental para a salvação. Salvação de quem? Dos rios, né? Aqui sim é um complemento nominal, tá? Salvação, pô, salvação de alguém, né? Quem salva, salva alguém. Agora, o reflorestamento é fundamental para a salvação dos rios. Se eu colocasse reflorestamento somente, eu poderia até ignorar, né? Só que ele está especificando, né? Aqui já é um adjunto, né? As nascentes, tá? Mas isso aí numa aula mais longa a gente vai conseguir entender melhor, tá? Os velhos letreiros de luzes coloridas iluminam tristemente, de que maneira? As calçadas. Aí, como eu falei da avenida, tá? Vai ser a junta de nominal, por isso, letra D é a resposta. Não exerce função de complemento, e sim de adjunto. Vamos que vamos. Marque a opção cuja classificação do pronome em destaque está incorreta. Eu uso, então, essa aí, o gabarito, né? Letra C. Olha só, vou começar pelo gabarito logo. Ela falou de si mesma para o companheiro, pronome possessivo, tem nada a ver. Por quê? Falou de si. Si é o pronome, que lembra que eu falei lá? Se, si, me, te, o, a, se, le, né? Se, né? É o si. Falou de si mesma. Si, consigo, comigo, é um pronome oblíquo tônico, tá, gente? Então ela falou dela mesma, pronome possessivo não, tá? Poderia ser reflexivo aí, apelando um pouquinho, dependendo do contexto, né? Mas mesmo assim não seria, tá? Não daria aí, não colaria. Ela usou tudo quanto, tudo que podia proteger, pronome relativo, tá? Esse que tá se referindo ao quê? Tudo, né? Tudo. Ela usou as palavras que podia protegê-la, ou melhor, ela usou a palavra que podia protegê-la, né? Protegê-la. Estou concordando aí, né? Na concordância nominal, verbal, tudo certinho. Né? Ela usou tudo, quanto, tudo que, tá? Esse quanto está se referindo a tudo, tá bom? Qualquer um, pronome definido, não sei quem é, qualquer um, né? Ninguém, tá? Ela falou, não, já passamos, né? Ele quer incorreto. Esse processo é extremamente aquele, pronome demonstrativo, tá bom? Vamos lá. 18, quase fechando aqui. Crase, né? Letra D. Gabarito, boa essa aí, tá? Essa aí tá boa. Os filósofos dos séculos, quem se refere a alguém, né? A teoria, tá? Então, se é a teoria com crase, quem se refere a teoria é o quê que eu falei de crase? Feminino, né? Fundiu os dois A, né? São duas vogais idênticas, ganhou lá o acento grave, fenômeno da crase, tá? Quem se refere, o verbo se referir, exige o quê? Exige preposição. A palavra teoria, feminina, gênero feminino, substantivo, aceita o artigo, tá?
Então, uniram-se aí as duas vogais, foram, né, unidas as duas vogais e nós ganhamos o acento grave. Então, ou vai ser, opa, de cara, né? Aliás, letra, letra D, tá? Gabarito. Na verdade é aquela, né? E também, certinho, tá? Letra B e C tá fora. Por quê? Aquela, A mais aquela, exceção, tá, gente? O aquela, quem se refere a, tá? O aquela, eu posso ter aquela teoria, a teoria, sim. O a mais aquela, né? O a, artigo, preposição a, mais aquela, pelo fato do pronome aquela, aquilo, aquele, né? No caso aquela, ele iniciar com é uma palavra feminina, né? E o aquele também, tá? Aquele é aquele que pegou leve aqui com a gente, tá? Pelo fato desse pronome ser iniciado com a vogal A, então eles consideram feminino e como se fosse um artigo, tá bom? Então A mais aquela, mais aquilo, mais aquele, tá? Vai aceitar a crase. Então, letra A ou D, gabarito letra D, mas tudo bem, vamos ver o restante aqui, ó. Os filósofos do século XVII se referem àquela teoria da humanidade que há anos, poxa, daqui a meia hora a gente vai acabar aqui, que é isso, né? Daqui a meia hora a gente vai acabar o vídeo, a correção. Ó, esse daqui a é daqui para, é a preposição para, tá? Esse a com H, né, e acento é a conjugação do verbo haver, que se refere a, ó, já passou, tempo passado, tá? Que há anos, né? Ou seja, já faz anos, ó. Aí tem o verbo haver, verbo fazer, tá? Permeia a vida cotidiana e recursivamente voltará à discussão. Quem volta, volta a. Discussão feminino juntou os dois, crase nele, como um questionamento transversal, a qual a maior dúvida sempre será a origem do universo. Por que que tem o will? O qual é um pronome que não aceita. Sim, tá certinho. Só que esse a qual, esse a transversal, ó, olha só, vamos lá. Essa é a pegadinha mesmo, né, final aqui, e realmente pode complicar, tá bom? É, discussão, está se referindo à discussão, tá? A qual a maior dúvida sempre será a origem do universo. O que está sendo discutido? A maior dúvida sempre será a origem do universo, está sendo discutido. Então você tá tendo o quê? A relação, vamos rabiscar aqui, né? Então eu estou tendo o quê? Relação com, ó, discussão, tá? Esse a qual aqui, ó, que vai ser craseado, né? Por quê? Vai ter a crase. Porque eu estou me referindo à discussão. Voltará à discussão, recursivamente voltará à discussão como um questionamento transversal, a qual a maior dúvida, esse qual aqui, qual o quê? O quê? Qual, qual? É como se fosse um pronome relativo aqui, tá, gente? Ele está fazendo referência à discussão. Se a discussão tem crase, a qual também vai ter, por conta da discussão. Olha só, pegadinha, tá? Tem que tomar cuidado com essas questões aqui, tá? Porque o qual, né, não teria. Então, é uma questão considerada até difícil, tá bom? Mas se você tiver afiado, você vai até por eliminação aqui, ó. Esse a, né, tempo passado aqui, o verbo haver, você já iria matar a questão aí tranquilamente, tá bom? Dá quase uma hora e meia aqui de correção, mas tudo bem. Quando o Raul Seixas escreveu lá, né, aquela música dele lá, eu nasci há 10 mil anos atrás. Ele tem licença poética, né, para fazer isso, mas no dia a dia a gente fala, eu nasci, eu fiz, é, e se ele falasse, eu nasci há 10 mil anos, acabou. Ah, fiz a prova do EAOF há 3 anos. A tendência nossa é redundar, né, repetir o atrás, mas não existe, tá, gente? Eu me policio direto, porque eu falava muito, muito isso, tá? Então você vai falar assim, tu fez a prova, né? Hoje de repente está fazendo aí 2 semanas. Fiz há 2 semanas, tá? 2 anos atrás, passei na prova. Há 2 anos, fiz isso, tá? Nunca os dois juntos, tá? Porque o a, ele já faz referência ao tempo passado, e o atrás também. Então, se você colocar os dois, vai dar um erro aí de redundância. Vamos que vamos. Ah, fechando aqui, tá, gente? Eita.
Vamos lá. Associa com as colunas tal, uso do porquê, né, gente? Quase ninguém sabe como ele veio, vírgula, nem porque junta separado. Porquê separado, né? Por qual motivo? Só que pelo fato da regra, né, dele estar no final de um período, de uma oração, né? O que que acontece? Ele vai ganhar lá o chapeuzinho circunflexo, tá? Então, a primeira aí já vai ser o quê? Porque separado 3. Então, o gabarito é letra D, né? Extremamente tranquilamente aí, tá? Quem pôde confirmar, aí vem, né? 3, 1. Por quê? Por qual motivo tá separado? Quem sabe o porquê, ó, quando você tem um artigo, você está substantivando o quê? A palavra que vem após, tá? Por quê? O motivo, tá? Sempre substituindo, porque junto, né? Então vai ser 4 e 2 vai ser o porquê. Ele corria muito porque era obrigado a jogar no meio do campo, né, gente? Deixa eu logo para 20, que eu vou passar, voltar aqui, aproveitar esse espaço do porquê, tá? Para a gente fechar com chave de ouro aqui, tá bom? É, aí a letra D é o gabarito, né? Ele tem esse, né? O pessoal brinca, pô, você leu tudo, né? Mas lê. É uma música famosa aí do Almi Sater, né? Legal aqui. Assinale a alternativa, né? Ele relembrou. Alternativa que apresenta o verbo que indicação e continuidade, gente, basicamente. Gente, ó, ação, continuidade. Eu vou ter aqui, poxa, de cara, eu não vou pensar em letra D, né? De jeito nenhum. Vou ficar com um aqui, pulsar, ação. Não, florir. Isso aqui são verbos o quê? Né? Ou melhor, ação e continuidade, né? A alternativa, em seguida, um verbo, ele primeiro pede ação e continuidade, é, em seguida, ó, um verbo que indica ação habitual, respectivamente, né? Ação habitual, ou seja, é o hábito, né? Deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo, questão 20, letra D, tá? Ação e continuidade, em continuidade, aliás, né? Deixa eu tirar aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta um verbo que indica ação e continuidade, ou seja, ação, né, está continuando. Continuidade da ideia de quê, gente? De cara, né? Olha aí. Está continuando, é o gerúndio. Estou fazendo, estou continuando, tocando. Eu não preciso nem ler, como a gente brinca, né? Não preciso nem ler, tá? E em seguida, nessa ordem, um verbo que indica o que? Ação habitual, respectivamente, compõe, né? Fulano faz, fulano compõe, fulano dorme, fulano, pô, estuda, morreu, beleza? Não vou nem ler, né? Onde é que tá esse aqui? Tá bem aqui embaixo, né? Aí se você for procurar, tá bom? Então, ó, extremamente aí fácil, né, gente? Tá? Vamos aqui voltar. Já fechamos a prova, tá? Vamos aqui, eu sempre ensino para os adolescentes ali, ó, qual é o macete aqui, né? Pô, faz aquele negocinho, aquela, ó, porquê, vai ficar meio esquisito aqui, gente, mas deixa eu ver se eu consigo. Porquê separado. Parou, parou, porquê? Olha aí, porquê, com acento sem acento. Parei, por, por quê? Por causa, né? Ó, porquê sem acento, junto, sem acento, porquê? Não sei, não entendi, né? Não entendi, feião aqui, tá? O, só para ilustrar, tá, gente? O porquê, ó, tá vendo? Tá vendo, gente, ó? Aí você resume tudo aqui, ó, porquê separado, porquê, opa, porquê junto, porquê com acento sem acento, tá bom? Deixa eu botar uma tinta aqui melhorzinha, peraí, isso, ó, esse porquê, tirei, tira o cara daqui, ó, tá? Desculpa aí a feiura aqui, gente, mas é só para ilustrar, tá? Essa canetinha aqui, ó. Então, por que parou? Por quê? Início de pergunta, separado, tá, gente? Pra não esquecer mais. Parou por quê? Por quê? Por qual motivo?
final de período, final de pergunta, tá? No caso aqui ele tá, porque parou, parou por quê? Tem outra interrogação aqui, tá, gente? Parou por quê? Separado com acento, tá? Aí, na sequência, parei porque, explicando, né? Porque não entendi o quê? O porquê, o motivo, tá, gente? Ó, sempre que eu tiver aqui o nosso meu porquê, seu porquê, um artigo, ele está substantivando, tá? E aí o porquê vai ser o motivo pelo qual. Geralmente você vai perguntar por que motivo, você vai substituir, né? Mas para não ficar decorando muita coisa, você vai falar por que parou, parou por quê? Lembra disso, tá? Parou, por quê? Finalzinho, na sequência. Por que parou? Parou separado, por que separado? Pergunta, show, né? No meio também tem, né? É, o porquê, por qual motivo, né? Que é o caso ali, né? Dessa aqui. Quem sabe, quem pode confirmar no caso, letra D, né? Deixa eu só conferir aqui certinho o gabarito. É a número um. Por quê? Por qual motivo, né? Ele vai vir no início das perguntas ou também no meio. Sempre você vai pensar em substituir o quê? Por qual motivo, tá? Por que parou? Você parou. Parou por quê? Finalzinho da